Fala pessoal, beleza? Bom, a gente vai falar agora sobre funções inorgânicas, certo? E para a gente falar de inorgânica, é muito importante que a gente saiba dois conceitos muito aparentes hoje nos vestibulares, que é o que a gente chama de função química e grupo funcional, tá? Vamos lá, qual é a diferença entre os dois? Para eu falar a diferença dos dois, eu coloquei aqui ao lado dois compostos orgânicos. Eu coloquei dois ácidos carboxílicos, certo? Para a gente analisar, certo? Então vamos lá. A função química, para eu começar a definir ela, é melhor eu falar sobre o grupo funcional. O grupo funcional, ele nada mais é que um amaranhado de átomos que ele vai determinar qual é a função química do meu composto. Aí você vai se perguntar, como assim, professor? Se você analisar aqui, o grupo funcional COOH, ele define que o meu composto, que é a minha estrutura orgânica, ela vai ser chamada de ácido. Então, o meu grupo funcional COOH, o meu grupo carboxílico, ele vai determinar uma função chamada de ácido. Então, o que vai ser uma função química? Bora lá se você entendeu. A função química nada mais é que o agrupamento de compostos orgânicos, de compostos químicos, de espécies químicas que apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Tudo bem? Beleza? Então, para a gente começar a falar aqui, eu peguei a definição de Arrhenius, porque a gente sabe que quando eu falo de ácido e de base, eu sempre tenho que levar em consideração qual a definição, qual é o conceito que eu estou trabalhando. Porque ácido para Arrhenius é diferente de ácido para Bronsted-Lowry, tudo bem? Então vamos lá. Falando de Arrhenius, segundo ele, os ácidos, eles em meio aquoso, sofrem um processo de ionização, liberando H3O+, ou H+, tudo bem? Tranquilo? Aí eu marquei aqui para você, ionização. E aqui eu marquei também a dissociação. Eu já vou falar dos dois. Aí eu coloquei aqui o HCl, né, o ácido clorídrico, em meio aquoso, ele vai fazer o processo de ionização e vai liberar o H3O+, ou H+, que eu posso chamar também, mais o cloro. Tudo bem? Tranquilo? E as bases? Ela, em meio aquoso, sofre o processo de dissociação, liberando como único exclusivamente a hidroxila ou oxidrila, que é o OH-. Tudo bem? Então aqui eu coloquei a soda cáustica, mais conhecida também como hidróxido de sódio, em meio aquoso, vai liberar o sódio positivo e a hidroxila, certo? E para finalizar, os sais. Os sais, eles são compostos iônicos oriundos de uma reação de neutralização. Como assim? Uma reação de neutralização, ela sempre envolve duas espécies químicas muito importantes, que é o que a gente chama de ácidos e bases. É como se eu pegasse esse ácido que eu estou trabalhando bem aqui em cima e unisse e colocasse para reagir com essa base bem aqui. Da mesma forma que eu coloquei a mesma reação. HCl mais NaOH. A produção dele, ela vai ser bem simples. Olha lá, a gente tem que o primeiro elemento químico do meu reagente, ele é positivo, enquanto que o segundo é negativo, certo? Sempre vai aparecer assim para você. Sempre você tem que entender a estrutura de um composto assim. Começa com os cátions e depois vai para os ânions. Então aqui positivo no Na e negativo no OH-. Lembra lá que positivo com negativo se atrai? Aqui vai ser a mesma coisa. Então o positivo, que é o H+, ele vai se atrair com o OH-, que é negativo. E o Cl-, que é negativo, vai se atrair com o Na+, que é positivo. Então vamos lá. H com OH vai formar H2O. Cl com NH vai formar NaCl. E quem é o meu sal, professor? O meu sal é esse cara bem aqui, ó. É o NaCl. O que eu posso afirmar, portanto, que ele é proveniente de uma reação de neutralização. Agora, voltando bem aqui em cima, onde eu falei aqui para vocês, bora dar algumas dicas para vocês na hora do teu vestibular. Os ácidos, eles sofrem ionização. O que é ionização e o que é dissociação? A resposta é a mesma. É a capacidade com que eu tenho de o quê? Fazer com que no meu recipiente, no meu sistema, eu tenha o aparecimento de íons. Só que esses íons, eles podem aparecer de duas formas. Ou eles são formados, ou seja, ionização é sinônimo de formação de íons, ou o meu composto químico ele é dividido no meu recipiente, no meu sistema. Como assim? Se a gente pensar, por exemplo, no NaCl, a gente vai ver que o NaCl, o Na é positivo e o Cl é negativo. Ou seja, se eu colocar em meio aquoso, a água vai fazer apenas o processo de dissociação, liberando essas duas partes. Então aqui eu já tenho a formação de íons. Portanto, a dissociação é apenas uma separação. Então anota essa dica. Ionização, eu vou formar íons. E a dissociação, eu vou apenas separar esses íons. Tudo bem? Outro ponto muito importante é que
assim como os ácidos nas bases, eu falo para você em meio aquoso. Se você não percebeu, a água ela serve como meio reacional, ou seja, ela não tem uma expressiva significativa expressiva, certo? Ou seja, ela não influencia, digamos assim, não tem uma influência muito interessante, certo? Ela apenas se trata como um meio reacional, certo? Então vamos lá. Todos os compostos químicos que sofrem ionização, eles são chamados de compostos moleculares. E todos os compostos químicos que sofrem dissociação são chamados de compostos iônicos, tudo bem? E claro que tem algumas exceções dos compostos moleculares que não conseguem fazer a formação de íons, certo? Então essa aula aqui foi apenas umas dicas que eu dei para vocês a respeito das funções inorgânicas, beleza?